Afinal, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e também do Congresso Nacional, defendeu hoje o trabalho do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, durante um discurso em um evento realizado em Portugal. Vamos conversar ao vivo agora com o repórter Marcelo Matos, que vai trazer detalhes dessa fala do presidente do Senado. Bem-vindo, Matos. Olá, Daniel Caniato e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Exatamente, foi o 10º Fórum Jurídico de Lisboa. Ele participou, portanto, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Eleitoral. Participou, daqui a pouco nós vamos trazer as falas do Luiz Barroso, mas agora falando do presidente do Senado, que também participou desse Fórum Jurídico de Lisboa, o Rodrigo Pacheco. Então, ele garantiu o seguinte, o presidente do Senado e do Congresso brasileiro, que sobre a desconfiança em relação ao processo eleitoral, são mínimas as desconfianças, e também garantiu que tudo vai ocorrer bem porque as eleições elas contam com o eficiente, então, trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar, então, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em Lisboa. Nós teremos eleições esse ano, as eleições acontecerão no sistema eletrônico de votação, sob a guarda do eficiente Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça especializada que custa à sociedade brasileira e que não pode ser desprezada simplesmente sob uma desconfiança absolutamente sem justa causa. E essas reafirmações de defesa institucional, de defesa dos poderes, de dar a cada um o papel que deva cumprir, é algo que nos cabe, cada qual na sua posição, cada qual no seu quadrado, mas nós temos naturalmente que defender as instituições do país. E a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Luiz Roberto Barroso também participou desse fórum lá em Portugal e ele falou a respeito da democracia, foi muito questionado, inclusive houve uma polêmica, daqui a pouco nós vamos trazer, porque ele participou antes de Lisboa, no final de semana, do Brasil e UK, United Kingdom, lá no Reino Unido, e ele foi questionado sobre o voto impresso. E hoje ele falou sobre a democracia aqui no país. Vamos acompanhar. E nesse evento que eu presido, tem um grande fórum brasileiro que tem em Oxford todos os anos que eu presido, apareceu um sujeito, um fórum maravilhoso, 200 pessoas, um ambiente patriótico, fraterno, apareceu um sujeito e disse: eu viajei 10 horas só para dizer que te odeio. Que coisa extraordinária na minha idade ainda despertar esse tipo de paixão. Portanto, a gente na vida tem que olhar. Aí, as falas, então, do presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal e também do presidente do Congresso Nacional. Quer arrematar, fechar a informação, Matos? Muito bem, Caniato. Nós tivemos, então, a participação do Luiz Roberto Barroso. Ele fala desse processo porque no final de semana ele foi questionado sobre o voto impresso. Aquela PEC do voto auditável que não passou pela Câmara, era defendida, sobretudo, pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E também o presidente Bolsonaro divulgou mensagens nas quais ele questionou a participação de Barroso. E o ministro, então, divulgou uma nota neste domingo. Ele disse o seguinte, que a PEC do voto auditável previa, sim, a contagem manual dos votos. Nessa nota ele coloca. A proposta, então, não passou pelo Congresso em 10 de agosto de 2021. E nessa nota também, Barroso, que foi veiculado após as críticas do presidente Jair Bolsonaro em grupos sociais, ele falou, inclusive, que o ministro tem déficit de honestidade e espalha fake news. Então, são palavras do presidente Bolsonaro num grupo de WhatsApp. Barroso rebateu dizendo que lidou com a pandemia e teve de oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir o retrocesso da volta do voto impresso, um caminho de fraude no Brasil. Já o presidente Bolsonaro afirmou em mensagens que ele mentiu sobre esse processo, que tentou se aprovar lá no Congresso, e que isso se chama interferência. E nós tivemos, inclusive, lá na Inglaterra, então, o ministro Barroso foi questionado, ele falava na sua palestra e foi questionado pelo um público lá brasileiro que estava justamente acompanhando e dizendo que ele estaria mentindo naquela questão que envolve o voto auditável. E ele falou também sobre democracia. Vamos acompanhar, então, o ministro Barroso. E nesse evento que eu presido, tem um grande fórum brasileiro que tem em Oxford todos os anos que eu presido, apareceu um sujeito, um fórum maravilhoso, 200 pessoas, um ambiente patriótico, fraterno,
apareceu um sujeito e disse: eu viajei 10 horas só para dizer que te odeio. Que coisa extraordinária na minha idade ainda despertar esse tipo de paixão. Portanto, a gente na vida tem que olhar. Muito bem, Caniato, então estamos acompanhando a participação dos ministros lá em Portugal e também, claro, nós tivemos a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e esse embate permanente, essa crise institucional, as críticas do Palácio do Planalto em relação ao Supremo e Tribunal Superior Eleitoral.